falta tristeza, sabe? Porque não deve ser normal pra gente viver sem Ele aqui. Não pode ser igual todos os dias sem Jesus aqui. E nesses dias eu acordei muito triste assim, muito triste, muito triste. E quem me conhece bem sabe que isso não tem muito a ver comigo. Mas aí eu comecei a ir para o lugar de oração, eu comecei a entender por que eu estava abatido. Era de saudade de Jesus, cara. Saudade. E a saudade dói quando você ama alguém mesmo, quando você está longe dele, dói em você, entristece você. E eu sei que isso não é só para mim, porque não tem a ver comigo, é com a noiva, é com você também. Então eu queria convidar você essa semana a não orar por mais nada, a não ser, Senhor, sabe, entristece meu coração de saudade. Às vezes a gente fica doente de saudade quando algum amigo está distante, quando algum parente vai para longe. Agora imagina o amado da sua alma, Jesus, longe de você. Essa é uma vida da noiva. E aí eu contei para algumas pessoas, poucas pessoas me responderam, e tudo bem, porque Deus está despertando corações para que depois se torne uma grande chama e afete toda a igreja. E eu entendi, realmente, Deus está fazendo algo em nós. Você pode sentar. Então eu quero convidar você a essa semana a buscar isso em Deus. O texto de Cantares fala isso: olha, sustentem-me com passas e com maçãs, porque eu estou desfalecendo de amor, eu estou morrendo de amor. Que o Senhor possa afetar o nosso coração de saudade, porque cantar Maranata não é suficiente. É bonito a gente cantar Maranata, mas o que o noivo espera é uma noiva que viva com saudade da sua presença. Amém? Nós vamos continuar nos reunindo até então no culto do Super Domingo às 16 horas por conta do decreto. Estamos avaliando se nós vamos transicionar o horário para esse mesmo período. Não sei se isso alegra você. Alegra ou não alegra? Aí, e nós retornamos com o suplemento, que é um momento de sala de aula, de aprimoramento na palavra de Deus, com temas específicos, onde você pode aprender mais. E nós já voltamos, a primeira aula foi semana passada, e nós vamos continuar aí 18 horas por conta do decreto. Então você pode vir participar conosco, é muito interessante. Também nós temos Guardiões do Fogo, que acontece agora às 17 horas, por conta do decreto, um momento de oração e de avivamento. E uma coisa, cara, se você realmente quer viver Maranata, eu convido você a vir para os Guardiões do Fogo, porque alguém que está com saudade de Jesus é alguém que é persistente e incessante em oração. Então eu quero convidar você a não só cantar um refrão, mas a viver esse refrão, a se tornar essa canção. Eu quero convidar você para esse lugar de batismo como é o nome? Guardiões do Fogo. É uma grande oportunidade para que o Senhor possa afetar o seu coração. Amém? Quero convidar o pastor Wellington. Vamos orar pela vida dele, para que ele compartilhe. Gente, os dízimos, trouxeram os dízimos? Maranata, hora vem, tragam os dízimos, tragam os dízimos. Pessoal, vamos lá, traga os dízimos e peixe da hora.
graça e a paz do Senhor Jesus a todos, a você também de casa, que o Senhor te abençoe. Você está participando de um culto ao Senhor, e culto é encontro com Deus, não é apenas um ajuntamento humano. É muito bom o nosso ajuntamento, mas a igreja é um ajuntamento em torno de Jesus. Vamos orar nesse instante pelos dízimos e ofertas, aproveitar também, orar pelos enfermos. Se você puder ficar de pé. Ah, Senhor, como é bom cantar louvores ao Teu nome, Pai. Como é bom saber, Pai, que um dia a Tua promessa, Pai, se cumprirá, Pai, e o Senhor voltará. Tua palavra diz que o Senhor não retarda a Tua promessa, mas o Senhor não voltou ainda, porque o Senhor é longânimo para conosco, porque o Senhor não quer que ninguém se perca, Pai. Ó Deus, tenha misericórdia, Pai. Atinge, Pai, ó Deus, os moradores da terra com a Tua salvação, em nome de Jesus, Pai, que não seja desperdiçado o sacrifício da cruz, Pai. Ah, Pai, a Tua palavra ainda hoje pergunta: quem creu na pregação? Ah, aqui está um povo que diz: nós cremos na pregação, nós cremos que está feito, nós cremos que está pago, nós cremos, Pai, que a Tua ira, ó Deus, não está sobre nós, Pai, porque estamos no Teu Filho, Pai, estamos em Jesus. Obrigado por esta tarde, Pai, que os céus do Senhor continuem abertos, Pai, para a nossa vida. Tua palavra diz que a Tua mão não encolheu, os Teus ouvidos não estão fechados, mas os pecados fazem a separação. Por isso, em nome de Jesus, Pai, vem com o Teu sangue aqui nesta tarde, remover toda a separação, Pai, todo o pecado, toda mancha na nossa vida. Como o Senhor teve uma brasa, ó Deus, para os lábios de Isaías, o Senhor sabe, Pai, aonde nós precisamos de purificação. Vem nesta tarde, purifica-nos, limpa-nos, Pai, porque nós nos reunimos para melhor. Nós nos reunimos, Pai, para glorificar o Teu nome, Pai, e glorificando o Teu nome, nós encontramos a verdadeira fonte de alegria, Pai. Obrigado pelos dízimos e ofertas entregues na Tua casa, que nenhum centavo seja desviado, Pai, mas que cada, ó Deus, parte, Pai, investida, seja transformada no louvor da Tua glória. Oramos pelos enfermos agora, Pai, em nome de Jesus Cristo. Libera a Tua unção de cura para o louvor da Tua glória, Pai. Aqueles Teus filhos e filhas que têm nesses dias, Pai, nos pedido oração, agora nós apresentamos todos eles diante de Ti, em nome de Jesus Cristo, Pai. Ministra, Pai, a Tua cura, a Tua vida. Te louvamos, te agradecemos, no nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode sentar, abrir a palavra de Deus em Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. E lembrar a você que aqui na igreja desde 2004, nós temos um pré-vestibular. Esse pré-vestibular de 2004 para cá, então 17 anos, 16 anos, né? Mais de 500 pessoas já tiveram acesso a faculdades aqui da cidade. Mais de 500 pessoas nestes 16 anos. E agora nós estamos já com as matrículas abertas, inclusive a aula já começa amanhã. Então você que não vai fazer, mas você tem alguém, você tem um jovem, você tem alguém lá na rua, um parente, esse curso também é preparativo para o Enem. E em nome de Jesus, que você esteja participando, porque desde quando nós abrimos esse curso, as vagas são muito disputadas. Mas agora nós sabemos que estamos no período de pandemia, não vamos ter aula presencial e ainda nós não preenchemos as vagas. Mas faça isso, porque as aulas serão online e ao vivo. Online e ao vivo você pode tirar perguntas com os professores, custa apenas R$80. R$80 apenas. Então faça a sua inscrição. Inclusive terça-feira toda a igreja pode nos acompanhar com um culto, com uma aula inaugural também do pré-vestibular que será transmitida. Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 1, essa carta é a carta da liberdade, né? Quem conhece teologia sabe que os grandes pensadores, os grandes teólogos, eles mergulharam aqui na carta aos Romanos. É o tratado da liberdade. E nós vamos ler do versículo
16, do capítulo 1, diz assim: porque não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, pois a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, do começo ao fim, como está escrito: o justo viverá pela fé. Pois a ira de Deus, olha, tem pessoas que só conhecem o amor de Deus, e se você não conhecer a ira de Deus, você nunca vai conhecer o amor de Deus em profundidade. Você precisa conhecer a ira de Deus. Pois a ira de Deus se revela do céu, como a justiça se revela do céu, a ira também se revela do céu, diz o 17 e o 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que impedem, que sufocam a verdade pela sua injustiça. Pois o que se pode conhecer sobre Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. O que se pode conhecer de Deus, Deus manifestou ao homem natural. Não há desculpa. Pois os seus atributos invisíveis, seu eterno poder e divindade são vistos claramente desde a criação do mundo e percebidos mediante as coisas criadas, de modo que esses homens são indesculpáveis. Quer dizer, ninguém colocará desculpa diante de Deus. Deus não aceita desculpa, porque ninguém é ignorante. Porque mesmo tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, tornaram-se fúteis nas suas especulações, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Substituíram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao homem corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. É por isso que Deus os entregou à impureza sexual, ao desejo ardente de seus corações, para desonrarem seus corpos entre si. Pois substituíram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso, Deus os entregou a paixões desonrosas, porque até as mulheres substituíram as relações sexuais naturais pelo que é contrário à natureza. Não só as mulheres, os homens também, da mesma maneira, abandonando as relações naturais com a mulher, arderam um desejo sensual uns pelos outros, homem com homem, cometendo indecência e recebendo em si mesmo a devida recompensa do seu erro. Assim, por estes homens e mulheres haver rejeitado o conhecimento de Deus, foram entregues pelo próprio Deus a uma mentalidade condenável para fazerem coisas que não convêm. E essas pessoas estão cheias de quê? De toda forma de injustiça, de malícia, de cobiça, de maldade, de inveja, de homicídio, de discórdia, de engano, de depravação, sendo intrometidos, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, orgulhosos, arrogantes, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, indignos de confiança, sem afeto natural, sem misericórdia. Os quais, conhecendo bem o decreto de Deus, que declara dignos de morte os que praticam estas coisas, não somente as fazem, mas também aprovam os que praticam. Mesmo sabendo os decretos de Deus, estas pessoas, elas não estão nem aí. Elas não apenas praticam, mas elas ensinam a praticar o que é errado. Curva a sua cabeça. Pai, muito obrigado, Pai, nesta hora, pela Tua presença neste lugar. Como é bom, Pai, nós termos fundamento na Tua palavra, Pai.
Como é bom, Pai, nós sabermos, Pai, da profundidade, Pai, do conhecimento, Pai, que o Senhor quer que nós tenhamos. Te louvamos, revela um pouquinho deste conhecimento, ó Deus, desta profundidade do Teu amor, nesta tarde, em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero aconselhar você a ler a carta aos Romanos. Leia a carta aos Romanos. Então a Bíblia fala que no versículo 1 do capítulo de Romanos, Paulo, ele se apresenta dizendo: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Então ele se apresenta como servo, coisa que o romano não gostava. A Bíblia diz no versículo 7 que esta carta está sendo escrita por Paulo aos irmãos em Roma. Está escrito no versículo 7: a todos que estáis em Roma, amados de Deus, chamados para ser de santos. Esse também é o nosso chamado. Somos amados de Deus e somos chamados para sermos santos. Versículo 8, ele diz que a fé destes irmãos em Roma é conhecida em todo o mundo. Será que a nossa fé é também conhecida em todo o mundo? A sua fé é conhecida em todo o mundo de modo elogiável? O apóstolo Paulo disse, ele nunca tinha ido a Roma, embora ele tivesse planejado várias vezes, mas ele disse que a porta se fechou. E se nós lermos a palavra de Deus, nós vamos ver que Paulo vai sim a Roma depois desta carta, mas ele não vai simplesmente porque é um desejo dele. Ele vai como prisioneiro do Império Romano para ser julgado. E a palavra do Senhor nos diz que agora o apóstolo Paulo elogia a fé desses irmãos. E no versículo 11 ele diz: eu desejo tanto ver cada um de vocês, embora eu não conheça todos, mas eu conheço muitos, porque nas minhas viagens missionárias eu conheci muitos irmãos aí. Você pode ler o capítulo 16 e você vai ver, o apóstolo Paulo nunca andou nesta igreja e conhece um monte de gente, nas viagens missionárias que ele revia aqueles irmãos. Então a Bíblia diz no versículo 15, que o apóstolo Paulo diz: no que depender de mim, estou pronto. Olha só a disposição do apóstolo Paulo para anunciar o evangelho a vós também aí em Roma. Ele diz que ele tem um projeto de fazer uma viagem para a Espanha, e passando para a Espanha, ele diz que vai parar em Roma, mas esta viagem não aconteceu, vai acontecer quando ele vai ser julgado. Mas aqui, amados, o apóstolo Paulo, ele está mostrando, ele quer mostrar a esses irmãos, e ele vai mostrar agora através desta carta, como nós podemos ter uma correta relação com Deus. E ele diz que você só pode ter uma correta relação com Deus através do evangelho. Ele disse: eu preciso ir aí, porque eu quero mostrar, e eu quero também que vocês me mostrem. Nós queremos conversar sobre a correta relação com Deus. E aí é quando ele começa dizendo que para nós nos relacionarmos com Deus corretamente, para que a gente não se iluda pensando que há méritos em nós, porque Deus nos escolheu, porque somos bonzinhos. Ele diz que temos que aceitar o diagnóstico de Deus sobre nossa condição. Ele começa no versículo 18 dizendo que a condição humana é uma condição destituída da glória de Deus. Eu não estou falando aqui que você é pecador do pecado que você comete, eu não estou falando desse pecado. Eu estou falando do pecado que nós somos e não do pecado que nós fazemos. É diferente. O pecado que nós somos, a Bíblia diz que a nossa natureza, ela está afastada de Deus. Nós já nascemos com a relação quebrada, nós herdamos isso da raça. Então a Bíblia diz que a primeira coisa que nós precisamos entender é que o diagnóstico de Deus é este: nós estamos perdidos, não há salvação para quem não entregar a vida a Jesus. O diagnóstico de Deus é este. E a Bíblia diz que o homem pecador, o homem que carrega o pecado em sua natureza, ele atrai o juízo de Deus. Deus precisa punir o pecado. Todos nós estamos afastados, e é por isso que no versículo 18 ele diz: a ira de Deus. Você nunca vai conhecer o amor de Deus em profundidade se você não conhecer a ira de Deus. Ele diz: a ira de Deus se revela do céu, contra toda a impiedade e injustiça dos homens que sufocam a verdade pela sua injustiça. Presta atenção, o que significa, nós precisamos ter claro em nossa mente o que significa esta ira de Deus. A ira de Deus não é como esta raiva minha e sua. Deus não tem raiva, porque isso seria contrário à natureza dele. Deus não tem esta raiva como nós temos, não tem nada a ver com esta raiva. A ira de Deus é pela natureza, é por quem ele é. A Bíblia diz que por quem ele é, ele precisa
se irá, e ele se ira contra o quê? Ele se ira contra o pecado. Está aí escrito a palavra de Deus no versículo 18: pois a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça. Não é contra os homens, é contra toda impiedade e toda injustiça. O Senhor precisa julgar o pecado, e você nunca vai saber disso se você não conhecer ao Senhor, o porquê Deus precisa julgar o pecado. A natureza de Deus é totalmente santa, esta é a natureza do Senhor, e Ele precisa lidar com o pecado, porque Ele é totalmente santo, e como água e óleo não se misturam, a Bíblia diz que também o Senhor não pode se relacionar conosco, enquanto estivermos nesta condição de pecadores. Então, a Bíblia diz que o ser humano, o apóstolo Paulo, ele começa a dizer que o ser humano, ele não pode alegar ignorância, eu não sei de nada. Não, a palavra de Deus nos diz que mesmo que esse homem não tenha ouvido o evangelho, existe duas revelações: a revelação geral, que todo homem conhece. Agora, em qualquer lugar, um lugar onde o evangelho nunca foi pregado, Deus colocou lá a revelação geral. E o que é a revelação geral? Os homens em todas as épocas, em todos os tempos e em todos os lugares, o homem tem um senso de Deus. Ele tem uma noção que existe um ser maior do que ele. Essa noção está em todos, por isso que você vai ver que uma das características do homem é adorador. Todo homem é adorador, ainda que ele não adore a Deus, ele vai adorar uma pessoa, ele vai adorar uma coisa, ele vai adorar uma árvore, ele vai adorar alguma coisa. Todo homem é adorador. Então a Bíblia diz que Deus colocou esta revelação geral, para quê? Para que o homem procurasse a Deus, porque ele tem esse senso que existe um Deus. Uma outra coisa que Deus colocou em todos os homens foi a consciência, a noção de certo e errado. Isaías diz: quer você ande para a direita, quer você ande para a esquerda, sempre haverá uma voz atrás de ti, dizendo: este é o caminho, segue-o. Não existe nenhum homem que não tenha essa noção de certo e errado. Deus colocou dentro do homem a consciência. Todo homem é consciente. E outra palavra que a Bíblia diz que o Senhor se revelou, além desse senso de adorador, além desse senso que existe um Deus, além da consciência que o Senhor colocou em nós, a Bíblia diz que o Senhor também, Ele mostrou pelas suas obras. Por isso que o Salmo 19 diz: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Isto é a revelação geral. Então, através da revelação geral, a revelação geral de Deus não é para a sua salvação. A revelação geral de Deus é para você saber que Deus existe, é para saber que Ele é todo poderoso, que Ele é grande e que você precisa descobri-lo de uma forma mais profunda. E aí nós vamos entrar na revelação específica. Então esta revelação não é para a salvação. Esta revelação é para que ninguém coloque desculpa por não ter encontrado o plano de Deus para a sua vida. Esta revelação que Deus colocou não salva. Esta revelação do senso que existe um Deus, da consciência do certo e errado e da natureza que fala da obra de Deus, esta revelação não salva ninguém. Mas esta revelação faz com que você aguce o seu apetite para se aprofundar em uma revelação específica. Mas quando você sufoca, a Bíblia diz que estes homens, não querendo conhecer a Deus, sufocam esta verdade, sufocam o senso de Deus, sufocam a consciência, sufocam que existe um Criador, sufocam da teoria da criação e começam a falar da teoria da evolução, que tudo nasceu de uma explosão. Eles querem sufocar a existência de Deus. A Bíblia diz no versículo 18: e por que os homens tentam sufocar a existência de Deus? Porque os homens não querem se sentir culpados, eles querem fazer o que der na telha, e fazendo aquilo que der vontade, eles não se sentem culpados. Então, se não existe Deus, também não existe uma revelação. Não existindo uma revelação, eu posso fazer o que eu quiser. Então, a Bíblia diz que por causa disto, Deus começou a julgar na terra. E como é que Deus julga? Quando um homem quer se abrasar com outro homem, quando um homem quer deixar a relação natural com uma mulher e quer desejar o homem ter sexo com o homem, a Bíblia diz que Deus julga esta pessoa. Como? Tirando o pé do freio, o freio. Então, a Bíblia diz que o Senhor agora vai julgar esta pessoa, dizendo o seguinte: olha, você não quer obedecer o sinal, eu estou dizendo que este sinal você não pode ultrapassar. Nós temos aqui nos trânsitos de feira, sinal vermelho, aquele sinal indica perigo, você não pode ultrapassar. Se você ultrapassar, você vai colocar em perigo outras pessoas e a sua própria vida.
Então, a Bíblia diz que quando nós não queremos conhecer a Deus e queremos negar o senso que nós temos dele, a consciência que o Senhor nos deu de certo e errado, e quando nós queremos negar que existe um Criador, nós sufocamos a verdade. A palavra de Deus nos diz que o que é que vai acontecer quando nós tentamos esquecer, distorcer e querer se livrar da palavra de Deus? Deus disse: é isso que você quer mesmo? Então siga o seu caminho, siga o seu caminho. Então, quando alguém está se relacionando, homem com homem, mulher com mulher, ou qualquer pessoa que não quer conhecer a Deus e quer seguir o próprio caminho, aí já é o juízo de Deus. O juízo de Deus, Deus entregou estas pessoas ao seu próprio prazer. E a Bíblia diz que por que Deus os entregou? Porque eles quiseram assim, eles negaram a verdade de Deus. Então a palavra do Senhor nos diz, no versículo 22, que estes homens, eles tentam substituir a verdade de Deus pelas suas ideias, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E aí o que é que acontece? Por você negar o senso que existe um Deus, por você negar a consciência de certo e errado, por você negar que existe um Criador, quando alguém apresentar para você a relação correta através do Evangelho, você não vai crer. Por quê? Porque você já fez todo um caminho de distanciamento de Deus. Deus colocou a revelação geral para você chegar na revelação específica. Porque o homem não pode conhecer a Deus para a salvação através desta revelação apenas da natureza, apenas através da sua consciência, através do senso que existe um Deus. Tem que ser através do plano de salvação, onde o Espírito de Deus abre a sua mentalidade e transforma a sua natureza. Então a palavra do Senhor nos diz aqui, amados, que agora o Senhor entrega estes homens, entrega estas mulheres para fazer o que eles querem. E o versículo 28 diz assim: por haver rejeitado o conhecimento de Deus, foram entregues pelo próprio Deus a uma mentalidade condenável para fazerem coisas que não convêm. É uma forma de juízo de Deus. É isso que você quer? Deus falou, o Espírito falou, ele tem uma consciência, ele está falando. E a pessoa não quer, ela tenta sufocar a verdade. Ela tenta sufocar a verdade que existe um Deus, que existe uma palavra. Ela não quer ouvir nada, ela quer esquecer, ela quer escantear. Para quê? Para fazer os seus próprios desejos. Então o Senhor disse: pode seguir o seu caminho, agora arque com as suas consequências. Porque um dia pessoas vão apresentar o Evangelho para você, e você vai estar tão endurecido que você não vai aceitar. Porque você rejeitou a revelação geral. E o versículo 32 diz assim: os quais, conhecendo bem o decreto de Deus, mesmo sabendo que havia um juízo final, que declara dignos de morte os que praticam estas coisas, não somente as fazem, mas também aprovam os que a praticam. Então esta é a condição da humanidade. A condição da humanidade é uma condição onde todos nós merecemos, não temos direito nenhum à salvação. Estamos todos perdidos. Quando você começa a se aprofundar nestas verdades, o amor pelo Senhor que você vai ter por Ele vai ser muito mais profundo, porque você vai conhecer o que é a ira de Deus. Então a ira de Deus está sobre os ímpios, a ira de Deus está sobre aqueles que não entregaram a vida a Jesus, não importa quem seja. A ira de Deus, não o pecado que eles cometeram, mas o pecado que eles são. Assim também quando nós não tínhamos entregado a nossa vida a Jesus. Então a palavra de Deus nos diz que agora, se estes homens continuarem assim, eles merecem o inferno, porque eles são ímpios, eles estão cometendo pecado. E o que é que vai sobrar para eles? O que vai sobrar para eles é que, se eles permanecerem assim, o Senhor vai ter que julgá-los, e a punição vai ser eterna, porque Deus quer punir o pecado. Mas se você morrer desta forma, sem entregar a vida a Jesus, porque esse tempo também é maravilhoso para trazer um senso de mortalidade em nós, coisa maravilhosa, para você se preparar, porque quando nós servimos a Jesus, nós temos que servir, temos que nos preparar para viver e para morrer. Se eu morrer hoje, Deus não deixa de ser bom, Deus é bom mesmo que eu morra. A gente tem que entender um pouco a morte. Já pensou se Deus curasse todas as pessoas que a gente orasse para que Ele curasse? Ninguém morria. Então haverá um último julgamento. E agora a Bíblia diz que nós temos que nos livrar. A Bíblia diz: fujam da ira vindoura. Fujam da ira vindoura. Não tínhamos direito à salvação, não tínhamos direito à misericórdia e à bondade,
Mas Deus precisa punir o pecado. E o que foi que ele fez? O que ele fez, amados, é o que é incrível. Se você não entender a ira de Deus, você não vai entender a profundidade do amor de Deus. Deus precisou revelar a sua ira. E a Bíblia diz que Deus, ele traçou um plano, mesmo o homem não merecendo. A Trindade Santa se reuniu no céu, e houve lá uma decisão, e no conselho decisório, Deus iria enviar Jesus em forma humana. E a ira de Deus, então quando você olhar para a cruz, esqueça apenas este lado da cruz, o amor. Não, a cruz não revela só o amor, a cruz revela a ira de Deus. Se você não conhecer a ira de Deus, e eu já disse que a ira de Deus não é contra o pecador, a ira de Deus é contra o pecado. Então, a palavra do Senhor nos diz que o Senhor decidiu que Jesus viria. E Deus, ele tentou de alguma forma, ele quis mostrar de alguma forma que não haveria outra possibilidade. Não haveria outra possibilidade. Ou o filho dele morreria numa cruz, inocentemente, carregando sobre ele todo o pecado e injustiça. Deus queria julgar todo o pecado e injustiça do homem. E para que Deus não condenasse toda a humanidade, a Bíblia diz que ele conseguiu trazer um meio de salvação. E o único meio de salvação, depois de estudado, era se alguém inocente pudesse morrer. E Deus, olhando do céu, não viu ninguém inocente. Então o Filho disse: eu vou viver como homem, nascer como homem, e vou entregar a minha vida. E a Bíblia diz, amados, que ali na cruz o Senhor fez isso. Não havia outro meio. Então a cruz é a prova da ira de Deus sobre o pecado. Se você quer ver como Deus trata o pecado, olha para a cruz. Você vai ver como é que Deus trata o pecado. Porque a Bíblia diz que Jesus morreu na cruz para satisfazer a justiça de Deus, a santidade de Deus. Se Jesus não tivesse morrido na cruz, todos nós estaríamos condenados e nós não tínhamos direito a nada, de reivindicar nada. Nós merecíamos o inferno. Por isso que a Bíblia diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Romanos 5,8 diz: Deus prova, não vai provar, prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Nunca houve uma revelação da ira de Deus contra o pecado mais profunda, mais forte, mais cruel do que a cruz. Nunca, nunca. Nem dilúvio, nem Sodoma e Gomorra, nem holocausto, e nunca haverá. A ira de Deus não é a raiva de Deus. A ira de Deus, o ódio de Deus é contra o pecado. É porque a natureza dele é santa. E o homem estava com esse câncer. Era preciso um tratamento para esse câncer, mas não havia cura para o câncer do pecado. Só havia uma possibilidade: se o sangue inocente do Filho morresse na cruz, derramasse na cruz. E aqui está a revelação especial. Aqui está, quando você não rejeita a revelação geral, quando você não tenta sufocar o senso da presença de Deus, ou quando você não tenta sufocar a verdade de Deus, quando você não tenta sufocar a consciência que o Senhor te deu de certo e errado, quando você não nega a obra da criação, vai ficar mais fácil você chegar nesta apresentação, quando te apresentarem o Evangelho, para você ter um relacionamento correto com Deus, onde você saberá que você não merece nada. E quando você está em Jesus, a Bíblia diz que Deus olha para você e diz: não há condenação para o Wellington. Por que não há condenação para o Wellington? Porque ele não vive mais segundo ele não vive mais segundo suas ideias, ele vive segundo o Espírito, ele vive segundo Cristo. Não há condenação. E a palavra do Senhor nos diz, e se você estiver com a Bíblia aí, por favor, abra 2 Coríntios 5,19. 2 Coríntios 5,19. Ah, meu amado, se você não conhecer a ira de Deus, você nunca vai conhecer o amor de Deus.
A ira de Deus nunca foi contra o homem. Deus não se ira como a gente. A ira de Deus é o zelo santo contra o pecado. Capítulo 5, versículo 19 de 2 Coríntios, vai dizer: pois Deus, olha só, esta obra de reconciliação, o Senhor nos reconciliou, pois Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos homens, e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Versículo de número 21, daquele que não tinha pecado, Deus fez um sacrifício pelo pecado em nosso favor, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Diga: Jesus, justiça de Deus. A Bíblia diz no versículo 27, no versículo 17 do capítulo 1 de Romanos: pois a justiça de Deus se revela. Versículo 18 diz o quê? A ira de Deus se revela. A ira de Deus se revela. Quando você conhece o diagnóstico de Deus, que a ira está sobre o pecado, e se você morrer desta forma, separado do Senhor, Deus vai julgar o pecado na sua vida, e você vai ser banido para sempre da presença dEle, porque Ele precisa julgar o pecado. Mas se em vida você entregar a sua vida ao Senhor, você crê na obra da cruz, a Bíblia diz que Deus declara justificado aquele que crê na obra da cruz. O que é declarar justificado? É fazer um depósito na sua conta. Você está devendo, você tem uma dívida para com Deus, mas quando você crê em Jesus, Ele que é justo, Ele justifica você, e Ele entra cobrindo a sua conta, dizendo: você não deve mais nada, você está limpo para com Deus. Esta é a correta maneira da gente se relacionar com Deus. Tem a ver com Ele, não tem a ver conosco. Eu queria que você ficasse de pé nesta hora. Queria convidar o Ministério de Louvor. E a Bíblia diz que por causa desta visão que você tem, você não vive histérico, você não vive agora cheio de culpa, cheio de medo. Você que sabe quem é o Senhor, você sabe quem é Deus, você tem paz com Deus. Você não tem medo de perder a salvação, porque salvação não se perde. Porque eu não conheço esse deusinho da cultura que criaram, o deusinho mal me quer, bem me quer, mal me quer, bem me quer. Esse é o Deus da sua cabeça, das suas ideias. Porque o Deus da Bíblia não fica com mal me quer, bem me quer. Você peca, você não é meu. Você adora, você é meu. Hoje você é do diabo, amanhã você é de Deus. Não! Deus da Bíblia diz: você é meu e ninguém vai te tirar das minhas mãos. Você é meu, você é minha, eu te selei, eu te comprei. Você é meu, você é povo santo, separado para o louvor da glória. Deixa de crer nesse Deus esmiliguido, nesse Deus fracote. Um dia você é dele, outro dia você é do diabo. Não, se você é dele, você é dele. Se você é dele, você é dele. E estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem altura, nem profundidade, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Vamos louvar o Senhor. E você aqui nesta noite, Deus precisa punir o pecado. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, nesta tarde, você precisa fazê-lo. Porque se você partir desta vida, Deus vai julgar o pecado na sua vida. Porque você não aceitou a graça especial. E você vai ser banido para sempre da presença de Deus. Se você quer ouvir outra mensagem, eu quero dizer que esta casa não é lugar de tapeações. Nós não estamos aqui para vender tapeações. Eu estou vendendo aqui o evangelho que mostra a correta forma de se relacionar com Deus. Não é por merecimento, não é por moralismo, não é por religião, não é por obras. É o sangue, é a cruz. Vamos louvar o Senhor. Enquanto estamos louvando, você que quer entregar sua vida a Jesus, você que chegou aqui nesta tarde sem nenhuma pretensão de entregar a vida a Jesus, mas você está sentindo algo aí no seu coração, dizendo: eu quero isso para mim, eu quero isso para mim. Tem gente aqui nesta tarde dizendo: eu quero esta vida para mim, eu quero. Vamos louvar o Senhor, e você sai do seu lugar e vem à frente, e nós queremos orar por você. Você que está entregando a vida a Jesus pela primeira vez, ou que está desviado e está voltando para o Senhor, sai do seu lugar.
Aleluia. Eis-me aqui, prostrado Saia do seu lugar. outra vez. Sai do seu lugar. Entregar. Sai do seu lugar. A Bíblia diz que Satanás é acusador. Ele te acusa. O Espírito não te acusa. O Espírito te convence. O Espírito te convence, dizendo: venha, filha. Venha, filho. Venha. Venha, venha, venha. É muito profundo o amor de Deus. É muito profundo. O pecado destrói a tua vida. O pecado é para destruir a tua vida, mas o Senhor bolou um plano e você aceita o plano de Deus. Aleluia. Sai do seu lugar. Sai do seu lugar. Saia, saia. Saia. Queira esta vida para você. Queira esta vida. Queira a profundidade do amor de Deus. Tem mais gente aqui nesta tarde. Você está se segurando aí dizendo assim: meu Deus, e depois que eu for lá na frente, o que vai acontecer comigo? Confia, tão somente confia. Tão somente confia. A sua parte é confiar. É Deus que vai fazer tudo na sua vida. Tão somente confia. Você é chamado para restaurar o seu relacionamento com Deus. Todos os homens estão destituídos da glória, e você foi criado para a glória. Você foi criado para adorar. Você foi criado para exaltar a Ele. E você não sabe fazer se você não entregar a vida a Jesus. Aleluia. Sai do seu lugar. Venha a mim, você que está cansado, disse Jesus. Eu me rendo. Eu me rendo pra conhecer. Profundidade. Oh, profundidade. Oh, profundidade. Meu Deus, que amor é este? Meu Deus. Pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais, vento de poder. Saia do seu lugar. Sopra em meu. Ainda tem pessoas aqui nesta tarde. Faz teu querer. Se hoje Faz teu querer. o Espírito de Deus está te revelando a palavra ao seu coração, entregue-se. Entregue-se. Faz teu querer. Faz teu querer em mim. Pai, nós queremos te louvar, porque Isaac ouviu a tua palavra, entendeu a tua palavra. Ele, Pai, recebeu a revelação especial. Ele é do Senhor, e o Senhor sela com o Espírito, dizendo que é teu, onde o inimigo não tem mais vez. Nós profetizamos um relacionamento com o Senhor correto, profundo, em nome de Jesus. Que Isaac em todo o tempo possa ser o embaixador do Senhor aqui na terra. Faz ele crescer em profundidade, em altura, em comprimento, Pai, em largura do teu amor. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado pela vida de Isaac, que se rende nesta tarde. Te louvamos, te agradecemos em nome de Jesus. Aleluia. Que o Senhor aprofunde o seu amor para com Ele. Que você ame ao Senhor acima de tudo e de todos. Que você queira conhecer, compreender aquilo que você pode compreender. Mergulha, vai fundo, porque vale a pena. Que o Senhor nos abençoe. Que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito esteja com todos nós, desde agora e para todos sempre. O Senhor nos abençoe. Vamos começar o segundo culto agora. Peço a alguém que tome o nome aqui de Isaac, para que nós possamos orar por ele.